Abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 19. Estou fazendo a exposição da carta do apóstolo Pedro, carta que é escrita a 5 comunidades de irmãos da diáspora, irmãos que estavam debaixo de, a princípio, uma perseguição de leve a moderada, mas que Pedro os avisa de que chegaria um momento em que a perseguição iria arrefecer e que eles deveriam todos se preparar para este momento difícil que eles enfrentariam. A palavra de Deus, então, continuidade daquilo que a gente já vem expondo, diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez, diante da tua palavra, que por si só é eficaz para falar conosco. Mas eu peço a Ti, mais uma vez, que na Tua graciosa misericórdia, o Senhor possa me usar nesta manhã, para que eu possa falar ao coração dos irmãos que se fazem presentes e daqueles que estão em suas casas, nos acompanhando, pelo canal do YouTube da igreja, e também aqueles que em outra oportunidade ouvirão esta mensagem. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. Amados, nós, às vezes, é muito comum conversarmos entre nós da bênção que temos de vivermos em um país que nos permite cultuar a Deus livremente. E geralmente, quando nós nos encontramos nesta situação, que é uma situação confortável para nós esquecemos que neste momento nós encontramos milhares de irmãos e irmãs que estão sendo duramente perseguidos e mortos por causa do Evangelho. Basta você fazer uma rápida pesquisa sobre a igreja na Etiópia, ou você ir muito próximo aqui à Venezuela, ou você olhar para o passado e ver que para que nós estivéssemos nesta condição de conforto hoje, muitos irmãos e irmãs deram a sua vida como verdadeiros mártires da fé, para que hoje nós também, ao olhar para eles e olhar para o nosso grande exemplo, que é Cristo Jesus, possamos estar preparados. O slide é 4, de 12 a 19, se não falha a memória. Deixa eu colocar aqui. É o outro, Dinho, o outro slide aí que eu enviei. Possamos estar preparados para momentos como esses, que às vezes nós pensamos que não chegará até nós. Eu estou fazendo a leitura de um livro, que eu recomendo que você faça a leitura deste livro, que é a História Eclesiástica, escrita pelo Joseph, que é um historiador judeu. Irmãos, ao mesmo tempo que é estarrecedor a história, como todo o sistema de governo, o Império Romano, judaico, se levanta contra Cristo e contra a igreja, é edificante e animador ver quantos irmãos se doaram para que esta igreja não viesse a perecer, e ela não vai perecer, porque o próprio Jesus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que é dele mesmo. Permita-me contar rapidamente uma história de uma jovem escrava chamada Blandina, 15 anos de idade.
Ela, hoje, pela Igreja Católica Romana, ela é considerada a padroeira da igreja, ou da cidade de Lyon, na França. E tudo ocorreu ali. Carta enviada para os irmãos da Ásia e da Frígia sobre os mártires das igrejas de Lyon, França, a atual Lyon, e da cidade de Vienne, na Áustria. Abre aspas. Descrever, pois, com justiça a magnitude desta tribulação daqui, o grau de irritação dos pagãos contra os santos e o número de sofrimentos que os bem-aventurados mártires suportaram, nem está em nossa capacidade e nem sequer é possível encerrar em um escrito. Toda a fúria da multidão, do governador e dos soldados abateu-se transbordante sobre o diácono Santos, de Viena, sobre Maturo, recém-batizado, mas nobre lutador, sobre Átalo, oriundo de Pérgamo, e que sempre havia sido coluna e fundamento dos cristãos daqui, e sobre Blandina, por meio da qual Cristo demonstrou que o que entre os homens parece vulgar, disforme e facilmente desprezável, por parte de Deus é considerado digno de grande glória devido ao amor a Ele. Irmãos da igreja de Lyon e de Viena foram levados ao Coliseu durante dias, numa festa denominada Festa ao Imperador. E todos os dias eles eram levados para o Coliseu para servir de espetáculo para o público, para o governador, no tempo do imperador Marco Aurélio. E sucessivamente eles eram entregues aos gladiadores, entregues às feras, e nas masmorras eles eram brutalmente espancados. Depois de tudo isto, no último dia de lutas de gladiadores, levaram novamente Blandina, junto com um jovem rapaz chamado Pôntico, todos dois 15 anos de idade, Blandina e Pôntico. Começaram obrigando-os a jurar pelos ídolos dos pagãos, mas como eles permaneciam firmes e até os menosprezaram, a multidão ficou enfurecida contra eles. Entregaram-nos a todos os horrores. Foram colocados em uma cadeira de ferro superaquecida, nus, onde tiveram os seus corpos queimados durante horas, sem parar. Fizeram-nos percorrer todo o ciclo de torturas, uma após a outra, tentando forçá-los a jurar sem que o conseguissem. Efetivamente, Pôntico, animado por sua irmã Blandina, tanto que até os pagãos podiam ver que era ela que o exortava e confortava depois de tanto sofrimento, para que ele pudesse permanecer firme com Cristo Jesus. Depois dos açoites, depois das feras, depois das chamas, por último, atiraram-na a um touro, lançada ao alto por longo tempo, já insensível, sem saber o que estava acontecendo à sua volta, mas firme na sua esperança, mantida em Cristo Jesus. Por fim ela foi sacrificada. Enquanto os próprios pagãos confessavam que jamais entre eles uma mulher havia padecido tantos e tais suplícios em nome da sua fé. Pergunta que eu faço, irmãos, e foi um grande desafio para mim quando estava preparando este sermão, é até onde nós estamos dispostos a sofrer pela causa de Jesus Cristo. Porque para nós aqui hoje é muito confortável a situação que nós nos encontramos, mas é muito diferente quando há uma realidade apontada, como diz Pedro, para aqueles irmãos da igreja do Ponto, Bitínia, Capadócia, da Ásia, quando ele diz, versículo de número 12: amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês. Até aqui, esses irmãos eram insultados, eles eram
perseguidos por manter um testemunho vívido da fé em Jesus Cristo, mas a partir do imperador Nero houve uma perseguição intensa e dura sobre estes irmãos, onde muitos destes, como Blandina, Pôntico, Diácono Santos e tantos outros, foram martirizados por causa da fé em Jesus Cristo. E Pedro está escrevendo esta carta para animar aqueles irmãos que até mesmo no sofrimento nós não estamos sós e nunca estaremos. Por isso, a mensagem que eu trago para o seu coração nesta manhã tem este título como sugestão: moldados pela fornalha do sofrimento. E talvez vai chegar à sua mente a imagem daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram colocados dentro de uma fornalha por não se dobrar diante de Nabucodonosor. Mas, irmãos, não temos somente aqueles 3 jovens, nós temos uma multidão de testemunhos de homens, mulheres, de jovens, adolescentes que foram martirizados por causa da fé em Jesus Cristo. Todo cristão que tem uma vida piedosa sofreu ou sofrerá algum tipo de perseguição, seja no trabalho, na escola, faculdade, vizinhança, ou talvez até mesmo dentro da sua família. Sempre há pessoas que resistem à verdade, que se opõem ao Evangelho de Jesus Cristo. Não importa o que o cristão diga ou faça, essas pessoas sempre encontram motivos para culpá-los e criticá-los. Pedro tratou desta questão na primeira parte, dizendo para aqueles irmãos que eles ainda estavam em uma perseguição de leve a moderada, mas a partir agora, deste momento, eles começam a ser presos, exilados, tem deles arrancado os seus bens, propriedades, os seus negócios foram fechados, muitos levados para o cárcere, muitos enforcados, queimados vivos em praça pública, desterrados, e a perseguição, ela endureceu sobremaneira sobre a vida desses indivíduos. E Pedro então diz para que eles pudessem permanecer firmes e não assustar com o fogo ardente que iria naquele momento adiante colocá-los à prova. E a primeira questão que eu quero que a gente entenda, irmãos, é que Deus permite que a gente passe por provações para provar a nossa fé, para testar a nossa fé, para fazer com que a nossa fé seja exercitada de uma maneira que, se nós chegarmos aos momentos mais cruciais, diante de uma dura perseguição, nós não vamos retroceder na nossa fé e nem vamos deixá-lo de confessar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então Pedro, aqui neste bloco de 4 a 19, dá a nós 4 instruções para o momento do fogo ardente, ou da dura perseguição que estava a chegar para essa comunidade, e provavelmente a nós também, por que não? A pergunta é: como enfrentar os momentos de adversidade? Em primeiro lugar, Pedro vai dizer que nós, como cristãos, e aqueles do passado, nós no tempo presente, devemos não só esperar estes momentos, mas suportar o sofrimento, sempre honrando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e entender definitivamente que nós não somos os únicos na face da terra que iremos passar por este momento, que muitos já passaram, muitos estão passando, tanto outros passarão no tempo futuro, até a consumação de todas as coisas, pelo simples fato de confessar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então a perseguição para o cristão não tem que ser algo estranho a nós. A perseguição, ela faz parte de toda a história do povo de Deus em todos os séculos. Os cristãos, eles são duramente perseguidos pelo o fato de viverem contrário ou de forma diferente aos que não creem em Jesus Cristo. É esta distinção
da nossa confissão com aqueles que não confessam a Cristo é que leva as pessoas a se levantarem contra Cristo e contra a sua igreja. O mundo não persegue pessoas religiosas, não, o mundo persegue pessoas justas, pessoas piedosas, pessoas que servem a Cristo com integridade e alegria de coração, pessoas que honram a Jesus com a sua própria vida. E nós temos o primeiro testemunho do primeiro mártir da fé. Nós podemos encontrar em Gênesis, quando Caim mata o seu irmão. E João, ele vai lá em Gênesis, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, e traz o motivo por que Caim matou Abel. João vai dizer assim: porque as obras de Caim eram más, e as de seu irmão Abel eram justas. Pelo fato de Abel ser um homem justo e piedoso, no pacto de Deus para com ele, levou Caim a odiá-lo ao ponto de matá-lo. E isto nunca mudou na história da igreja. Este é o caminho do crente. Jesus explicou aos seus discípulos que deveriam esperar oposição e perseguição do mundo. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Estamos aqui temporariamente, somos peregrinos da diáspora, mas nós não fazemos parte deste mundo. Nós pertencemos a Jesus Cristo. E o mesmo disse: no mundo passais por aflições, perseguições, mas deixa a nós uma promessa gloriosa. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Então o fogo ardente sobre o qual o apóstolo Pedro fala, no versículo 12, ele sobrevém em decorrência de sermos fiéis a Deus e de nos apegarmos com firmeza ao que é correto, ao que é bíblico, ao que nos é ensinado por meio da Escritura Sagrada. E isso leva o mundo a nos odiar. Às vezes, em conversas simples entre familiares, colegas de trabalho, a sua posição no seu trabalho, às vezes, torna um motivo de perseguição, ou no mínimo de você ser deixado do lado, ou de você não ser considerado no seu momento de fala. E o verbo surgir aqui, versículo 12, não estranhe, né? O fogo ardente que surge no meio de vós, ele dá uma ideia de algo que nos acompanha insistente e consistentemente. O que Pedro está dizendo é que o sofrimento para o cristão não acontece por acidente, é algo que nos acompanha de uma forma natural. Uma hora ou outra este momento de prova ou da perseguição chegará a nós. Mas tudo isso, irmãos, faz parte do plano de Deus para nossas vidas. Tudo isso. E aí eu quero trazer como uma primeira aplicação prática para a sua e para a minha vida, é perguntando a você e a mim, né? Lógico que eu me incluo aqui, como que você tem enfrentado e suportado as provações e as perseguições, honrando ou negando a Cristo, aceitando o momento das duras provações ou apontando o dedo para Deus, murmurando contra Ele. Repito, é muito fácil para nós vivermos e professarmos a nossa fé numa condição de paz, de liberdade de culto. Blandina e Pôntico, quando foram levados diante dos seus julgadores, a primeira pergunta que fizeram a eles é: vocês vão negar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? E sempre vai ser assim. Eles vão tentar de todas as formas tirar de você o seu maior bem, o seu alicerce, aquilo que dá sentido para a sua vida, aquilo que garante a sua eternidade, que é aquilo que nós descansamos, que é na obra gloriosa de Jesus, o nosso Senhor e o nosso bom pastor. Como então enfrentar o fogo ardente por vir, ou o momento do sofrimento? Alegrando-se no tempo do sofrimento.
Parece uma loucura, irmãos, e crente é bicho louco mesmo. Mas parece uma coisa de masoquista dizer para aquele que vai enfrentar o sofrimento sorrindo, ou alegre, ou feliz, não é verdade? Mas a Escritura nos chama a não viver de forma masoquista, mas de uma forma tão equilibrada e biblicamente, que aquilo que vai trazer plena satisfação a nós é o próprio Jesus Cristo. É aquilo que nós já sabemos e que alimentamos e meditamos da Escritura Sagrada diariamente. É isso que provoca em nosso coração a verdadeira alegria, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Literalmente, Pedro está escrevendo ou dizendo aqui: estejam constantemente se alegrando. A alegria é algo que foi dado para nós como fruto do Espírito. E esta alegria, ela em toda circunstância, ela tem que ser abundante, porque ela tem que estar firmada em Jesus e na sua obra. Na verdade, de uma forma ou de outra, o apóstolo menciona aqui, nos dois versículos, 3 vezes a palavra alegria. Alegrem-se, vos alegreis exultando, bem-aventurados sois, para que a gente entenda que o sofrimento, irmãos, ele traz em si alguns benefícios, e que no sofrimento nós não prestamos atenção nesses benefícios. Primeiro, que o sofrimento, ele representa comunhão com Cristo. Se você está sendo perseguido, é porque você tem comunhão com Jesus, é porque você está fazendo diferença no contexto que você está inserido, é porque você não negocia a sua fé, é porque você não retroage na sua posição como crente, como cristão, no mundo que jaz no maligno. O sofrimento aponta para a nossa comunhão com Jesus, e isso tem que ser algo glorioso para nós, tem que trazer plena alegria ao meu e ao seu coração, porque o próprio Jesus diz que sofrer por Ele, ou por causa dEle e da sua igreja, é uma honra para nós. A atitude de Pedro e João, quando foram duramente instigados, açoitados pelo Sinédrio, Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, diz que Lucas escreve, Atos capítulo 5, versículo 41, e eles, Pedro e João, se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Vocês estão proibidos de falar e de ensinar em nome de Jesus. E a resposta deles qual foi? Antes importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Foram presos. Quando os 3 rapazes hebreus foram lançados na fornalha, fogo sobremaneira aceso ou ardente, descobriram que não estavam sozinhos. O próprio Nabucodonosor ficou espantado quando ele olha para dentro da fornalha e ele vê 4 e não 3. E neste capítulo de Daniel, final do capítulo 3 e final do capítulo 4, Nabucodonosor exalta no capítulo 3 ao Deus desses 3 jovens, mas no capítulo 4 ele faz uma confissão pessoal. Depois que Deus permite que ele passe por um momento de loucura, ele perde tudo. Levanta um dia pela manhã, olha para o seu reino, da sua sacada real e diz: tudo que é este império foi conquistado por mim. E Deus diz: então eu vou ensinar para você. De onde que veio? Põe ele para comer capim, perde a razão, perde o juízo, perde o império, perde família, perde tudo, até que ele diz: até o dia que eu caí em mim mesmo, e descobri que tudo que eu sou e que eu tenho veio da mão do Deus Altíssimo. Por isso eu, Nabucodonosor, ordeno que a partir dessa data, todos do meu reino terão que prestar culto a este Deus. Sofrimento também representa e aponta para a glória futura. Nós somos muitos apegados com o tempo presente, o momento presente. E quando nós nos agarramos muito ao momento presente, ao tempo presente, às coisas deste mundo, nós perdemos de vista o que nos aguarda. Eu fico imaginando uma menina de 15 anos de idade, como esta Blandina, diante de verdugos, de feras, de touros, de colocar sentada em uma barra de ferro por horas a fio.
olhando para os céus e tendo aquela visão gloriosa que Estevão teve. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe, gigantes da fé. Sofrimento aponta para a glória futura. A aprovação da fé no presente é a garantia da glória vindoura, que esta foi garantida por Cristo Jesus. Esta foi a experiência que muitos irmãos e irmãs do passado tiveram. O sofrimento também, ele dá a nós a garantia de que o Espírito Santo habita em nós, versículo 14. Nós nunca estaremos sozinhos, irmãos. Deus habita em nós, é Ele que nos capacita. Capacitou Blandina, capacitou Pôntico, capacitou aqueles 3 irmãos quando foram lançados na fornalha diante de Nabucodonosor. Capacitou Paulo e Silas na prisão, quando lá, torturados, louvavam a Deus. E tantos, João, Tiago, que foi decapitado, Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Quem, a não ser Deus, pode dar a nós força suficiente para que no tempo da provação a gente possa resistir este mundo mal? Toda a fúria do mal, instigada por Satanás, é derramada contra aqueles que professam Jesus Cristo. Sempre foi assim. Então nós olhamos para o tempo presente e precisamos entender também que o sofrimento permite a nós, dá a nós a oportunidade de glorificarmos o nome de Jesus Cristo. Tem um livro, História das Missões, que ele narra um imperador japonês que converteu a Cristo Jesus, e por decreto esse imperador determinou que todo o Japão servisse a Jesus. É lógico que nada por decreto funciona, porque a conversão é um ato de Deus. Mas este imperador passou e entrou outro imperador, e ele perseguiu duramente aqueles que professavam Jesus no Japão. E um dos historiadores japoneses narra que crente é como bambu, quanto mais corta, mais nasce. E é isso mesmo, irmãos. O martírio de um irmão traz à fé multidões. Foi assim, sempre foi assim. Quando um irmão, uma irmã honra Cristo com a sua vida e é martirizado em nome de Cristo e não retrocede na sua fé, pessoas se rendem a Cristo por ver, lógico, movido por Deus, que a fé de uma pessoa em Jesus Cristo, ela está acima de qualquer circunstância adversa e qualquer sofrimento. Por isso eu quero trazer mais uma aplicação prática para a sua e para a minha vida. Primeiro, irmãos, lembrando que da mesma maneira que nós temos a oportunidade de no sofrimento honrar a Cristo, é no sofrimento o momento em que nós corremos o maior risco de negar a fé em Jesus Cristo. Muitos, diante das provações e das perseguições, retrocederam. Nesta história, onde na perseguição da igreja em Lyon e na igreja em Viena, muitos, quando foram colocados no Coliseu diante do governador, eles retroagiram e negaram Jesus. Sabe o que aconteceu a eles? Foram duramente torturados, não foi nada em nada aliviado para eles, pelo fato simplesmente de eles terem passado um tempo com aqueles que professavam Jesus. Lá nas masmorras, aqueles que negaram publicamente, quando retornaram no outro dia diante do governador, falaram: nós pertencemos a Jesus e não abrimos mais mão disso. Muitos deles arrependeram e manteram o seu testemunho. Por isso nós temos que olhar para o passado e lembrar da história da nossa irmã Blandina, do nosso irmão Pórtico, 2 jovens de 15 anos de idade, que foram brutalmente martirizados, mas eles não retroagiram e não retrocederam. E a pergunta que eu faço é: até onde você está disposto a manter a sua comunhão com Cristo? A história da Blandina, o que mais chama atenção, até mesmo dos verdugos, não é o fato dela ficar praticamente 8 dias sendo torturada fisicamente e suportar, mas é o fato dela ser uma menina escrava, 15 anos de idade, e que ela que foi o alicerce, a animadora de todos os irmãos que foram torturados com ela. Todos olhavam para ela e via no seu rosto a sua decisão, a forma como ela encarou a adversidade, e isso deu força para os outros irmãos, inclusive o jovem Pôntico.
a não negar a Cristo e ser martirizado em nome de Jesus. O sofrimento nos leva aos pés de Cristo. E a pergunta que eu faço é: até onde você está disposto ou disposta a manter essa comunhão? E até onde você está disposta a glorificar o nome de Jesus Cristo? Temos mais uma diretriz que Pedro nos concede: como enfrentar o fogo ardente por vir, ou a perseguição, as provações, fazendo um cuidadoso exame do nosso coração. Versículo 15 ao versículo 18, Pedro vai chamar a nossa atenção de uma forma muito interessante. Olha aí: que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida de outros. O que Pedro está dizendo é: se você está sendo perseguido, se você está sendo provado, pergunta: por que você está sendo provado? Qual o motivo você está sendo perseguido? Porque Pedro diz: você pode ser perseguido por praticar o bem e honrar a Cristo, mas você pode ser perseguido por fazer o mal, porque uma vez que você pratica o mal, você vai ter que prestar contas à justiça, seja ela a justiça civil, seja ela a judiciária, seja ela eclesiástica, você vai ter que prestar conta. Essa é a ideia. Então nós olhamos, e Pedro diz que esta ideia de nós fazermos um cuidadoso exame do nosso coração é porque a Escritura insistentemente nos afirma que o nosso coração é enganoso. Aquele que está em pé, cuidado. Então, se um cristão professo transgride a lei e se coloca em situação difícil, ou se resolve intrometer-se na vida de outros dentro da comunidade, ele sofrerá as consequências da lei, seja civil ou seja eclesiástica. Lembre-se que quando Abraão, Davi e Pedro, outros grandes homens da Bíblia, desobedeceram a Deus, sofreram as suas consequências. E a pergunta é: por que nós escaparíamos? E olha o que Pedro diz: se o juízo, versículo 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não têm Jesus como Salvador das suas vidas? O que Pedro está dizendo para nós é que a forma como nós vivemos, dentro ou fora, tem que ser para honrar a Cristo. E se nós não vivemos dentro dessa esfera, nós iremos nos deparar ou dar de frente com a lei. E é por isso que Pedro diz que há uma exigência gigante da parte de Deus para a nossa conduta diária. E que às vezes pensamos que não somos suficientes para viver na magnitude da vida que Deus exige de nós. Mas Pedro também vai dizer que nós também devemos nos perguntar se neste momento de sofrimento, se nós envergonhamos ou se nós glorificamos a Cristo. Essa declaração deve ter lembrado Pedro de como ele negou Jesus, lembra? Horas atrás ele disse: eu dou a minha vida por ti, não vá à cruz, eu vou. Pouco tempo depois, Pedro envergonha a Cristo, porque ele o nega 3 vezes. E aqui o termo não se envergonha é negativo, enquanto o glorifique a Deus é um termo positivo, e nós precisamos dos dois aspectos para dar um testemunho equilibrado. Se nós estamos vivendo perseguição, tem que ser por uma causa justa, para que o nome de Deus seja glorificado. Temos um objetivo no sofrimento. A outra questão é, se neste momento de perseguição e sofrimento, eu procuro ganhar as pessoas para Cristo. Versículo 17 e versículo 18. Interessante observar que as palavras de Pedro, que ele usa aqui para descrever os perdidos, são aqueles que não obedecem ao Evangelho. Qual foi a atitude de Paulo e Silas com o carcereiro?
Porque o carcereiro foi gentil com eles? Porque o carcereiro falou: não vou apertar as algemas, pode ficar tranquilo, não, eu vou deixar vocês numa sala confortável, vou dar uma boa comida. Foi por isso? Não. A fé daqueles homens, a forma como eles ficaram e permaneceram diante daquele carcereiro, que até então era um pagão, mas a forma como aqueles homens se põem diante do sofrimento duro, chama a atenção daquele carcereiro, e eles não perdem a oportunidade de falar: se você quer conhecer o Cristo que nós servimos, ei-lo aqui, professe ele como Senhor e Salvador da sua vida. E diz que o carcereiro e toda a sua família se renderam a Jesus. As palavras que é com dificuldade, não digam que Deus é fraco ao ponto de não poder salvar um indivíduo, mas a ideia de que, irmãos, manter uma vida cristã de acordo com o padrão de Deus exige de nós esforço. O próprio Cristo diz isso: para entrar no reino de Deus se faz necessário esforço, não é para entrar não, quem nos coloca dentro do reino é Cristo, mas para manter a vida, demanda a vida de santidade, que é uma responsabilidade minha e sua, e nós não podemos abrir mão de todos os recursos que Deus tem dado a nós para que a gente vença o tempo mau. Então é bem provável que se trate daquela referência em Gênesis 19, capítulo 19, versículo 15 a 26, quando Deus quis tirar Ló da cidade de Sodoma, antes da cidade ser destruída. E Ló, ele, não é que ele resiste a Deus para sair da cidade, porque o seu coração estava lá. E mesmo Deus advertindo a ele: saia daí que eu vou descer fogo, eu vou consumir tudo isso aí, Ló não estava disposto a abrir mão do seu status quo, do seu conforto, e Deus teve que literalmente pegar a joia e falar assim: meu amigo, sai e sai. É esta ideia, com dificuldade, que o apóstolo Pedro está falando, e que Pedro vai dizer também na primeira carta a Coríntios 3, 9 a 15, que alguns são salvos como que através do fogo. É alguns que, sabe aqueles que dão trabalho para Deus, que a gente pensa: pai, será que isso aí tem conserto? Alguns crentes que dão tanto trabalho, mas no fim Deus é Deus. Eu acho que eu sou um desses, que eu já dei trabalho demais para Deus, irmão, você não tem ideia, e dou até hoje. Eu sou um desses que eu fui salvo como que através do fogo, porque eu sei e conheço muito bem o meu coração. Tem crente que é crente já quando nasce, mas tem uns que é duro na queda, e este é o meu caso. Mas o que nós devemos entender, irmãos, é que Deus, Ele trata conosco de uma forma sempre a nos edificar e alavancar e animar a nossa fé. Por isso, mais uma aplicação prática para a sua vida e para a minha vida, é que nós devemos olhar para o tempo presente e não ficarmos tão seguros de que tudo está bem e vai continuar bem. E se amanhã estourar a perseguição contra nós, a igreja, for proibido de que nós não vamos mais poder reunir como nos reunimos domingo após domingo, e geralmente neste momento a nossa pergunta é: por quê? Por que eu, Senhor? Estava tão bom até domingo passado, estávamos reunidos na igreja, mas agora não tem nem mais lugar para reunir. Eu creio que nós devemos fazer a pergunta: qual que é o propósito se isso acontecer? Porque Deus tem, sempre terá, para com os seus. Por fim, como enfrentar o fogo ardente que está por vir, a provação, a perseguição? Por fim, Pedro diz que nós temos que entregar a nossa vida completamente a Deus. Se existe uma coisa, irmãos, que nós temos muita resistência de entregar-nos completamente a Deus, descansar completamente em Deus, acreditar piamente, cegamente no sentido de deixar Deus nos guiar. Eu não sei se você tem essa dificuldade, mas eu tenho, porque nós sempre pensamos que somos suficientes para dirigir a nossa vida. Então, quem sofre dentro da vontade de Deus pode se entregar completamente
a soberania e a majestade deste Deus que dirigiu, dirigirá e governou e governará todas as coisas. E aqui, o verso de número 19, vai dizer assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma a quem? Ao fiel Criador. O que sofre, entregue a sua alma ao Criador. E aí nós devemos lembrar que a mente de Pedro por que Deus não colocou a gente entregar a nossa vida ao bom e fiel pastor, né? Ele vai usar esta imagem, a figura do Criador, porque ele sabe que este Deus, o qual nós servimos, de fato é o único que tem o poder de suprir todas as nossas necessidades, principalmente no momento agudo da perseguição. Quem que sustentou aqueles 3 jovens na fornalha, sobremaneira aquecida? Quem sustentou João, Pedro, Tiago, todos os apóstolos? Quem sustentou Tiago no momento do apedrejamento? Quem sustentou Blandina e Pôntico no Coliseu, na cidade de Lyon? E tantos outros. Quantos hoje estão sofrendo por causa do nome de Jesus? Então, quando Pedro e João, eles saem do Sinédrio, Atos capítulo 4, e vão de encontro com os irmãos que nem aguardavam eles, porque para eles seriam presos e mortos, eles encontram e eles oram com os irmãos. E a oração de Pedro, Atos capítulo 4, 24, é: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. É o Senhor que nos sustenta. O Senhor está conosco. E diz que quando eles oram, o que acontece naquele lugar? O chão treme. Confere aí, Atos capítulo 4. Eles oraram ao Criador, aquele que supre todas as nossas necessidades. Como um pai, este é o Deus que não falha conosco. É o Deus que permite que a gente passe pela perseguição e aprovação, sim, mas é o Deus que também no fogo sobre maneira aceso, Ele está lá conosco. O fato é que Deus nunca vai nos poupar das fornalhas, nunca, mas Ele sempre estará lá conosco. É isso que tem que levar o meu coração a entregar-se completamente a esse Deus glorioso. E aí eu pergunto para você, finalmente, com uma última aplicação: qual tem sido a sua atitude diante de Cristo no tempo da angústia? Qual tem sido a minha atitude no tempo da angústia? Segunda pergunta é: se você crê que Cristo é mais que suficiente para te assistir nos momentos mais tenebrosos de sua vida. Irmão, não tem nada que nos leve adiante nessa caminhada cristã nossa do que saber que nós temos um Deus trino que cuida de nós como ninguém cuida. Eu creio que se Deus permitir que a gente enfrente uma dura perseguição, e isso não é algo para a gente ficar na condicional, ela pode acontecer mesmo. Eu creio que, assim como esse tempo da pandemia que nós tivemos aí, foi um momento onde apontou muitas coisas para a igreja do mundo todo. Muitos irmãos que nunca mais voltaram para a igreja eram irmãs firmes, líderes, pastores não voltaram, presbíteros, diáconos, homens e mulheres valorosos até então, mas quando chegou o tempo da provação, muitos não voltaram, ainda estão confusos, ainda se acham que o conforto da casa é bem melhor que vir para prestar um culto público
Ficar diante de uma televisão dá a ele a oportunidade de cultuar a Deus não é igual, irmãos. Sabe, culto a gente não acompanha, culto a gente presta, culto a gente não assiste, culto não é igual jogo de futebol, culto não é igual filme, culto não é igual série, seja lá até dorama, dos dorameiros. Culto se presta, e culto se presta presencialmente. Isso é culto. É isso que tem que me levar e te levar a você a entender que se você tem alguém próximo de você que ainda tem a dificuldade, que não está conseguindo vir para a igreja, fazer parte dela, por ele ser igreja, mas que está um tanto quanto ainda distante, chega neste irmão, nesta irmã, e fala: meu irmão, está na hora de voltar para casa. Porque uma pandemia como nós passamos, e muitos de nós perdemos gente amadas. Irmão, não foi fácil. Não quero aqui dizer que a pandemia, não, irmãos, nós lá de casa perdemos gente amada. Ontem estava comentando sobre ela, que faz muita falta para nós, muita falta. Mas, irmãos, quem nos sustentou? Quem sustentou a igreja? Foi Ele. Ele. Então, diante dessa situação, Deus prova com fome, com guerra, com epidemias, está tudo na Escritura. Deus tem seus meios de nos trazer para Ele, e eu acho que a igreja precisava mesmo dessa sacudida, a igreja precisava dessa peneirada, sabe? Principalmente a nossa igreja aqui no Brasil, onde é uma igreja que bate milhões, mas que é uma igreja que faz muito pouca diferença, socialmente falando, culturalmente falando, né? Crentemente falando. E eu creio que Deus deu aquela peneirada. Então não fica aí pensando que está tudo bem, vai continuar tudo bem, que quem governa e quem sabe todas as coisas é somente Ele. Eu quero encerrar com você, quero pedir para que você abra a sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 1. E aí, irmãos, eu quero que você, como foi um tempo muito real para nós, ainda está, que é o tempo da pandemia, que todos nós passamos, enfrentamos muitas dificuldades, solidão, incertezas, ansiedade. Teve um dia que eu falei para a Cristina, falei: amor, se eu não sair de dentro desse apartamento, eu vou ficar louco. Eu não estava mais suportando ficar preso, sabe? E eu sei que talvez vocês passaram por isso aí. De onde vem o consolo e o conforto nos momentos de dureza, momentos duros que a gente enfrenta? Eu quero que você leia comigo. Segunda carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. Vamos ler? Projeta aí para nós, Dinho. Vamos ler juntos, irmãos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação, porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é porque para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Olha isso. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Isso é a igreja. Isso é a igreja.
Então eu quero que a partir de hoje, irmãos, quando você estiver orando, agradecendo a Deus pelo privilégio de poder prestar culto a Deus de forma tranquila, lembre que do outro lado, muitos irmãos e irmãs estão agora sendo duramente perseguidos, muitos presos, muitos sendo mortos por causa de Jesus, sem local para reunir, reunindo as escondidas, mas a igreja de Cristo está lá, viva. Vamos orar. Pai, nós queremos no nome de Jesus te agradecer, porque nós não entendemos que sofrer por Cristo é um privilégio, assim como diz Paulo também na carta aos Filipenses, capítulo de número 1, que a nossa alegria tem que ser não só pelo fato de servirmos a Cristo, mas também de sofrermos por Ele. Ó Deus, nós queremos no nome de Jesus agradecer pelo tempo em que o Senhor permitiu, em que nós fomos provados, ó Deus, duro período, que às vezes meditamos muito pouco sobre ele, mas se voltarmos, ó Deus, há 2, 3 anos atrás, Deus, quão difícil foi para nós passar por esta provação, mas nós, ó Deus, além de nós mesmos, dos nossos anseios, o Senhor nos sustentou e nos trouxe de volta para, como povo do Senhor, estarmos novamente reunidos prestando-te culto. Que privilégio, ó Deus, para nós é podermos ser igreja e fazer diferença onde estamos aqui colocados. Dê a esta igreja a alegria de servi-lo em todo o tempo. E se algum dia, ó Deus, passarmos por um momento de dura perseguição, que todos nós possamos lembrar que o Senhor nunca nos abandonará e que o Senhor sempre nos suprirá, e que todo o consolo que nós iremos necessitar, toda força virá de Ti. Obrigado, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.